Sejam bem-vindos a mais um podcast da Avance, o podcast que fala de empresário para empresário. Aqui você vai ouvir histórias inspiradoras de empresários que estão aí no dia a dia, trabalhando, dedicando, abdicando, enfrentando esse mercado de trabalho aí que não está nada fácil, não é verdade? E hoje eu tenho uma convidada mais que especial, ela que já foi minha aluna, essa história depois a gente conta, uma amiga pessoal minha. Gente, e agora ela ainda é um Atlas, tá? Agora ela faz parte do nosso programa Atlas e é uma honra recebê-la aqui. Já já eu conto para vocês quem é ela. Antes, eu quero que você vá lá no YouTube, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum episódio do nosso podcast. Vai lá no Spotify também, passa a seguir o nosso podcast lá para você não perder. Quando você estiver viajando, vale a pena você parar não, né? Você vai estar ali dirigindo, vai estar ouvindo também essas histórias que fazem a diferença aí no mercado. E também segue a nossa página lá no Instagram. Pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente aos nossos parceiros, empresas que apoiam o Avance Podcast para que a gente possa levar a realidade do empreendedorismo para cada um de vocês, que é Cowboys Stores, a loja mais completa de Itumbiara e região. Quem não conhece, gente, fica ali na Leopoldo de Bulhões, de frente à garagem do Robertinho. Aquela loja mais maravilhosa, vão lá conhecer, tá? Light Clean, saúde integrada, desde a parte odontológica, psicologia, nutrição, bem no centro da cidade, oferecendo o que há de melhor para você, para sua saúde, para sua autoestima, vale a pena conferir. Mas temos aí o Grupo GR que está gerando intermediações em todo o Brasil, um parceiro nosso há muito tempo. Clínica Faro Animal, uma clínica veterinária 24 horas, que eu recomendo assim de olhos fechados, meus pets são muito bem cuidados lá, tá? Loja Arco-Íris Kids, a loja infantil que vai do baby ao juvenil. Acho que é isso mesmo, não é, dona Rafaela? É isso aí. Ó, spoiler aqui de quem tá aqui comigo. Do baby ao juvenil. E mais, gente, é crescendo com a criança, né? Então, a todo momento você tem ali a roupa, o calçado, que realmente vai trazer aquele estilo para o seu filho, no meu caso, para os meus sobrinhos, os meus afilhados, e deixar eles cada vez mais charmosos, tá? Que faz total diferença. E temos também By Rafa. Olha só, o meu lookzinho é da onde? By Rafa, tá? Vou deixar aqui o @ de todos os nossos parceiros para que vocês possam ir lá, seguir o Instagram deles e acompanhar todas as novidades e se tornarem clientes assim como eu, tá bom? E bora lá! Já dei um spoiler para vocês, mas aqui, ó. Seja bem-vinda, Rafaela Dantas, no nosso podcast. Obrigada! Deu certo! Deu certo! Que honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Rafaela, seja muito bem-vinda. Gente, a Rafaela é uma amiga pessoal, mas eu vou contar para vocês. A nossa história é de longas e longas datas, não é verdade, Rafaela? Muito antiga. Rafaela, ela foi a minha aluna na faculdade, minha cliente, amiga, parceira. E eu falei, Rafaela, eu quero você lá no podcast da Avance. E ela, ai meu Deus, socorro dele, socorro Deus. Eu falei, eu quero você lá contando a sua trajetória, contando os desafios do dia a dia. Eu que acompanho de perto, eu sei, viu, gente? Eu sei que, né, literalmente, quem vê close não vê corre. É uma empreendedora nata e eu tenho certeza que ela tem uma jornada aqui incrível para poder estar compartilhando aí com todos vocês. Mas antes de eu deixar ela falar, gente, coincidentemente, né, Rafaela? Coincidentemente,
Já contei pra vocês que agora ela é Atlas, né? Agora somos Atlas. Nós recebemos algumas encomendas aqui, daquela coisa mais maravilhosa que a gente nem não gosta, né? Comida. Literalmente comida. E justamente no dia que eu falei assim, obrigada, justamente no dia que eu falei assim, Rafaela, vamos gravar, é hoje o dia, olha isso daqui, gente. Também, lá da comunidade Atlas, tá? Rosilda mandou entregar aqui pra gente hoje. Eu quero até abrir esse cartãozinho primeiro. Que também é uma Atlas, tá lá na nossa comunidade, tá fazendo parte desse programa. Olha só, ai que fofa! Muito obrigada, Rosilda, mandando aqui uma encomenda para adoçar o dia de toda a equipe da Avance. Gente, quem conhece Rosilda... Ainda bem que eu tô treinando, ainda bem que eu sou uma Atlas, tenho disciplina. Olha isso daqui. Depois eu vou partir com a equipe, né, Rafaela? Vocês guardam um pedaço pra mim. Vou guardar um pedacinho pra você, vem tomar um cafezinho. Rosilda, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Rosilda Doces Finos, quem não conhece, gente, aqui em Itumbiara, vale a pena conhecer. Falo que é tudo que ela faz é maravilhoso, tá? Não tem essa, tudo é muito maravilhoso. E vamos ver se outro recebido nosso aqui. Isso aqui é do João. Gente, muita coincidência, justamente hoje. Isso aqui é do João, lá da Gaman. Por que eu falo Gaman? É Gaman. Perdão. Gaman Sushi Delivery, que tá chegando. Nossa! Ah, meu Deus! Quem aí é louco em japa? Que eu sou, viu? Troco qualquer massa. Japa Lovers. Troco qualquer massa por um japa. Olha isso daqui. Isso aqui dá pra nós apreciar aqui, dona Rafaela? Dá pra apreciar. Olha isso daqui. Que delícia. Em breve estará em Itumbiara. Em breve estará em Itumbiara. E vocês vão poder fazer os seus pedidos também. Então, vocês não vão só passar vontade com a gente, mas vocês vão poder fazer os pedidos de vocês. Olha isso daqui, gente. Que coisa mais maravilhosa. Vamos apreciar? Eu acho que a gente pode apreciar aqui, né? Pelo menos um, assim, né, Rafaela? Pelo menos vamos passar vontade. Salmão fresquinho, hein, gente? Você pode falar com propriedade, Posso né, falar Rafaela? com propriedade, porque eu sei, eu vejo o salmão fresquinho, maravilhoso, viu? Gente, deixa eu falar pra vocês, quando eu falo que é família de empreendedores, É que sobre tá no isso. sangue, é literalmente sobre isso. O João, que é o dono da Gaman Sushi Delivery, aqui de Itumbiara, ele é irmão da dona Rafaela, da nossa convidada. Será que eu vou fazer bagunça? Vou não, né? E ele tem já o sushi lá em Canápolis há um bom tempo, né, Rafaela? Quanto Tem uns tempo? 4 anos, eu acho. Uns 4 anos que ele É. tem. E, gente, tem muito tempo. Senhora, abre ali pra mim. E tem muito tempo, gente, que eu acompanho a jornada do João Luiz. E eu sei o quanto ele é apaixonado naquilo que ele faz. Na forma como ele entrega, no capricho, no cuidado, de tudo aquilo que ele faz. E aí ele falou pra mim, Adriele, tô indo pra Itumbiara, vou montar um sushi em Itumbiara. Eu falei, João, tenho certeza que vai dar super certo. E a hora que a gente vê, né, igual a Rafa acompanha de perto ali, o capricho, a dedicação, um salmão fresquinho, eu já, né, sou suspeita, porque é muito maravilhoso. Então, assim, gente, não tem como dar errado. E para alegrar as nossas noites, então vamos ter aí Gaman em Itumbiara, literalmente.
E ele tem também, antes de tudo, né? Ele tem uma experiência maravilhosa que ele faz, que é o sushi na mesa, né? Que ele fez aquela vez pra gente, que é uma super novidade em Tumbiara. Verdade. Que não é Verdade. só Conta aí pra delivery. gente, Rafa. Ele faz uma mesa, ele monta uma mesa especial, assim, repleta de sushi, justamente para criar aquela experiência das pessoas ali, todas em volta da mesa, fazer o combinado personalizado, do jeito que ela quer. Então, ele faz os acompanhamentos, né, as porções de acompanhamentos, as peças, e a pessoa vai, todo mundo vai ali montando do jeito que ela mais gosta, né, com crisp, com cebolinha, com geleia. E ela A vai gente fez personalizando. isso, a gente reuniu Um grupo de várias amigas. amigas e aí a gente contratou ele, né, Nest Man, para poder fazer pra gente. E aí ele foi, tem uma quantidade de peças, né, que você contrata. E ele foi, organizou, preparou tudo assim na hora pra gente, uma experiência muito bacana. Na nossa frente até, Na né? nossa frente. Aí juntou aquele tanto de mulher ao redor da mesa para poder comer. E tomando também ali um vinho que a gente estava tomando. Uma experiência maravilhosa. Eu falo que a gente trabalha tanto, a gente merece ter esses momentos. Literalmente, merecemos falar assim, nossa, tem uma pausa ali para poder ter uma boa companhia, trocar ideias legais com pessoas que a gente gosta e comendo algo também que a gente ama. Gente, eu vou experimentar esse daqui, que é o meu favorito. Olha, esse é o Chewy, né? Eu amo. Se eu fizer bagunça, peraí que eu sou cuidadosa. Muito bom. Vou ter um hash. Então vou passar debaixo da mesa. Muito bom mesmo. Muito bom. Que maravilhoso. Tá vendo? Aqui no Avanço Podcast. Gente, tô gostando desse trem, hein? Recebendo comida, né? Que é isso, gente? Pode mandar mais, viu? Muito bom. Literalmente muito bom. Dá até vontade de comer mais. Pera aí, gente. A gente precisa gravar aqui, contar pra vocês da jornada da Rafaela, mas... A gente vai deixar o Instagram do Gaman Sushi Delivery, que tá aqui em Tumbiara, pra vocês fazerem o pedido de vocês. Está extremamente aprovado. Não teve quem não aprovou. Não teve quem não experimentou. Ó, não teve quem experimentou que não aprovou. Essa é a frase. Todo mundo literalmente amou, tá? Então, podem fazer o pedido de vocês, tá bom? E bora lá, então, conhecer a jornada da Rafaela. O que é assim, Rafaela? Enquanto você vai contando, eu vou ter que ser na visão, tá? Rafaela, conta pra gente a sua jornada empreendedora, como que começou a história da Rafaela, né? Rafaela vem de uma família empreendedora, a gente é suspeita. Conta pra gente. O pessoal quer conhecer quem é a Rafaela. Nossa, é engraçado a gente ter que ver a nossa história, né? Porque às vezes a gente até esquece, às vezes deixa de reconhecer tudo que aconteceu. Mas a minha história no mundo empreendedor, ela começou desde muito nova, né? Muito jovem, uns 15 anos ali. Meu pai e minha mãe sempre trabalhou com comércio, a vida inteira, que eu entendo por gente, sempre trabalhou com comércio. E aquela vontade, eu acho que às vezes de estar perto deles, querer ter meu dinheirinho para fazer alguma coisa, né? Naquela época, sei lá, mais de 10 anos atrás. E aí eu lembro que eu sempre falava para minha mãe, me ensina a fazer alguma coisa, me ensina. Ela me ajudava a calcular qualquer coisa, e eu já ficava no escritório dela, olhando, vendo a rotina dela, né? Então, desde sempre, fazia foto para as lojas deles, né? Fazia aqueles ensaios, provador, na época nem existia rede social direito, mas a gente contratava até fotógrafo na época para fazer foto dos looks, né? Sempre teve isso. E aí, quando eu entrei mesmo no negócio, foi quando eu voltei de Uberlândia. Eu tinha ido para Uberlândia estudar nutrição. Nutrição? Amiga, nem essa eu sabia, gente. Não! Eu lembro que você tinha contado isso, que já tinha ido para Uberlândia estudar. Mas não que era nutrição.
Chocada. É engraçado, tanto que o mundo dá voltas, né? Porque esses dias eu perguntei pra minha mãe, eu falei, mãe, o que eu falava que eu queria ser quando era criança, quando era menor, né? Minha mãe, você falava que você queria ser qualquer coisa, menos dona de loja. E eu falei, Olha. quê? Sério? Aí eu lembrei, eu realmente falava isso. E quando eu fui para Uberlândia estudar, eu lembro que na época, quando eu terminei o terceiro ano, eu queria qualquer curso que não fosse para eu continuar em Canápolis, que é a nossa cidade. Eu queria um curso que me tirasse dali, porque eu não queria comércio, eu não queria aquilo, eu queria outra vida. E fui para Uberlândia fazer nutrição. Eu nem gostava tanto assim, mas acho que era o curso que tinha para me poder viver outra vida, sair, e fui. Até gostava, assim, do curso, eu gostava das matérias, me saía muito bem, eu sempre fui muito focada, eu sempre fui muito disciplinada. Então, eu dava o meu melhor ali, cheguei a ser até monitora de aula de anatomia. Mas teve uma professora que foi muito importante, o nome dela é Luciana, não esqueço, que ela fazia a gente ficar vendo a nossa rotina no futuro. Ela sempre ficava, né, que aí vai ser o consultório ou no hospital. E aí, quando eu olhava para o futuro, eu falava, gente, não me vejo num consultório, sentada ali. Não, acho que não é isso não. Aí eu comecei a ficar na dúvida, fui partilhando com os meus pais e eles já de prontidão, não, se você não quiser, vem embora, e se você não quiser ir agora, porque se você estiver quase formando, você vai terminar. Porque nós estamos te mantendo aí, se você for até o final, você vai concluir, né? Falei, então eu quero voltar, o que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. Aí eles, faz contabilidade. Contabilidade é um curso bom. Meu irmão tinha administração, faz contabilidade, que querendo não estar aqui no ramo, né? Você vai entender algumas coisas. E nada intencionais eles, não, né? Imagina. Tô construindo essas empresas pra quê? Pra quem? Entende? Peraí, tenho 2 filhos aqui. Será que eu não posso trazer uma sucessão aqui? Querendo sucessores, né? Aí foi quando eu comecei a faculdade em Itumbiara. Na época eu comecei na Ubra, né? Ia e voltava todo dia e trabalhava nas lojas deles, em Canápolis. E aí eles tinham duas lojas, né? Que era a Explosão, que é uma loja adulto, e a Arco-Íris Kids, que é a loja infantil. E a gente morava em cima do prédio da loja Explosão. A gente morava lá, então estava praticamente dentro da empresa, né? Descia as escadas e já estava dentro da empresa. A Arco-Íris era em outro endereço, então tinha aquele deslocamento. E como a Arco-Íris era uma loja assim menor, era uma loja mais recente, acho que era de 2010. Acho que é 2010 mesmo. Então, uma loja mais tipo, tranquila, né? Ela ficava muito mais por conta de funcionário. Minha mãe que ia mais lá, mas ia pouco, assim. A rotina deles pesada mesmo era na loja Explosão. E aí, como eu via, né, a situação, ficava mais na Explosão, eu ficava. Aí eu falei, gente, eu vou começar a ir para Arco-Íris, né? Minha mãe falou, começa a ir para lá. Aí eu falei, vou começar a ir para lá. Quase ninguém vai lá, não dá tanta atenção, assim, né? E na época era funcionária, cumpria horário, bonitinha, eu ia. Mesmo trabalhando para sua mãe, você cumpria horário. Cumpria o horário, lá tinha gerente, então assim, eu ia, fazia o que ela mandava. Eu comecei a conhecer o negócio, né? Conhecer mesmo. Na época eu tinha 18, 19 anos. Tinha uns 18 para 19 anos. E foi aí que eu comecei, né? Tipo assim, a partir desse momento eu entrei e nunca mais saí. Vai fazer 10 anos, né? Rafaela, mas teve uma época que você vendeu outras marcas, vendeu outras coisas. Não, eu lembro que na faculdade até docinho você vendia. Aí tinha isso, eu era professora dela, gente, aqui em Itumbiara. Aí foi bem nessa época, quando eu comecei. Que você conciliava. Eu trabalhava na Arco-Íris, aí a primeira coisa que eu comecei foi docinho, na faculdade. Eu fazia bombom de morango, brigadeiro. Eu lembro que eu até tinha vez que eu fazia para levar para a faculdade e nem dava para levar. Eu já vendia no ônibus, eu vendia para o pessoal ali da vizinhança. E aí foi quando eu comecei. Eu lembro que na época eu fazia esses bombons porque eu queria fazer um intercâmbio. Olha. Eu falava, esse dinheiro desses bombons é para me fazer meu intercâmbio. Eu quero ir para fora. Que legal. Afinal, não teve nada de intercâmbio. Esses sonhos... O que aconteceu com esse sonho? Me conta. Nossa, se perdeu no meio do caminho? Se perdeu no meio do caminho. Se perdeu no meio do caminho.
Quando eu entrei mesmo nas lojas, assim, eu comecei a viver daquilo mesmo. Era minha prioridade. Quando eu comecei a ver que eu queria fazer aquilo dar certo, queria fazer aquilo ter mais resultado, eu fui vivendo para aquilo. Vivendo para aquilo, até a pandemia ali foi bem focada naquilo, né? Só que aí, antes disso, nessa fase de bombom e tudo, o meu pai, ele mudou a loja Explosão de lugar e trouxe arco-íris para onde era a explosão. Então, aí a gente começou a ter arco-íris embaixo da nossa casa, né? A nossa casa passou a ser ali no prédio da loja infantil. Foi quando ele trouxe para cá e a loja arco-íris ficou maior, ficou num ponto maior. E aí foi quando eu quis vender roupa feminina. Aí foi nessa época. Que aí eu falei, nossa, essa loja é grande. A minha tia de Capinópolis vendia uma marca Lança Perfume, uma boutique, né? Uma marca bem assim, renomada. E eu falei, nossa, acho que eu vou vender esse negócio. Aí a gente separou um canto dentro da loja Arco-Íris, um espaço. A gente fez o closet da Rafa, chamava. E para eu vender Lança Perfume. Sempre adorei. Eu adorava fazer foto, adorava fazer conteúdo. E aí eu pensei, a gente monta aqui dentro, que aí eu fico aqui, tô aqui na Arco-Íris, já tô de olho em tudo, né? Várias questões, né? Cidade pequena, a gente tem muito fiado, o crediário, então eu montei essa loja, tinha que vender, só vendia se vendesse no crediário. O investimento inicial não era meu, minha mãe que me ajudou ali. E aí foi ficando, não é que ficou insustentável, eu falo que eu desisti. Eu realmente desisti. Eu acho que eu não quis ter aquela persistência de continuar. Tinha umas clientes, mas como uma marca assim, cara, né? Era caro, é caro ainda, mas então o público é reduzido, né? Cidade é pequena. Tá bem ali limitado, né? Então aí eu fiquei, não lembro quanto tempo eu fiquei com ela. Mas aí eu falei, gente, acho que não vou mexer com isso não. Vou ficar na Arco-Íris mesmo, focar nessa infantil aqui e vamos deixar isso de mão. Não lembro quanto tempo eu fiquei com ela. Mas acho que foi assim, foi necessário na época, porque eu não queria, parece que eu não via o dinheiro voltar, era só o dinheiro indo para pagar, né, as mercadorias, pagar aquele custo ali. Então eu finalizei, mas sim, sem remorso. Sim. Sem nenhum remorso. E aí foi quando eu entrei de cara, de corpo, alma, coração, na Arco-Íris Kids. Foi literalmente eu caí de paraquedas, nunca foi assim, ramo infantil. A princípio nunca foi meu sonho comércio. Comércio infantil, não tem filho, não tem nada, né? Porque a maioria dos casos, a maioria que você vê de alguém que tem uma loja infantil foi porque teve filho e quis abrir uma loja infantil porque viu a oportunidade. Então, no meu caso, foi totalmente o contrário. Não tem filho, não tem nada. Foi a vontade de ajudar os pais. E começou. E tá, deixa eu realmente envolver aqui nesse negócio, né? Eu lembro como se fosse hoje, Rafaela, o dia que você chegou em mim na faculdade, falou... Professora, meus pais têm assim umas lojas lá em Canápolis, a gente precisava de ajuda, eu queria dar uma modernizada, queria realmente trazer uma gestão, eles não têm, assim, a senhora fica falando aí, senhora, né? De controle, eu falei, meu Deus, pode chamar de você, Rafaela? Fica falando de controle de estoque, de ter gestão, eu sinto que lá não tem isso. E aí, eu falei, deixa eu visitar. Mas o meu pai, o Gil Dantas, não sei se ele tem uma abertura para isso. Gente, e não é de ver que eu falei, não, deixa eu visitar essa empresa, deixa eu conhecer os seus pais, Rafaela. E aí a gente tenta vender ideia para ele, de fazer uma consultoria, de fazer uma melhoria. Gente, a Rafaela, sabe aquela pessoa assim que tá com sangue no olho para poder fazer as coisas acontecer? Era essa menina, literalmente, com força de vontade. E é o que a gente muito vê hoje também no mercado. Quantas empresas estão ali, tem muitos anos de mercado e às vezes os pais também não querem que os filhos, às vezes até quer que o filho entre, mas fica aquele receio, será que eu entrego, será que eu não entrego, será que eu permito, será que não, porque o pai sempre vai olhar para o filho como um filho,
Por mais que ele já esteja adulto, às vezes formado, tá ali para poder, com capacidade, habilidade para poder conduzir o negócio, mas o pai vai continuar olhando como filho, meu bebê, que às vezes errou muitas vezes ali na juventude, fez as suas artes e tudo mais. E quando eu fui visitar a empresa, né, da Rafaela, foi justamente nesse intuito também, de mostrar para eles que a gente poderia inovar, poderíamos fazer diferente. E ela estava com muito receio do pai. Nossa! Não, eu conversei com você, tipo, umas 3 vezes antes de você. Eu ia, conversava com ela, falava da situação e ela falava, a gente precisa ir, a gente precisa marcar uma reunião. E eu falava, Jesus, como é que eu vou chegar no meu pai e falar que eu marcar uma reunião para dar pitaco no negócio dele? Aí eu recuava, e depois chegava de novo, conversava, a gente precisa ir lá. Aí finalmente foi, né? Criou coragem. Eu lembro que a primeira reunião que a gente fez online, eu fiz escondido dele, eu e minha mãe. Só com sua mãe. Escondido dele. Isso é um medo, gente. Um medo, assim, de... Um medo do... Não sabe nem do que, né? Mas eu acredito que seja ali do padrão, né? Ele conseguiu tocar isso daqui tantos anos, a vida inteira, sim, fez a gestão, graças a Deus hoje as lojas são grandes. Como que eu chego agora falando que a gente precisa melhorar, que a gente precisa mudar, que eu tô trazendo uma pessoa, uma consultora de fora para poder dar pitaco daquilo que ele sempre construiu, né? E enquanto filho tem um receio mesmo. Mas aí foi, né? Foi, e deu muito certo. Deu muito certo, deu muito bom. Foi uma virada de chave. Gente, eu lembro de chegar lá, questão de sistema, de não ter... Nossa, a gente implantar sistema, fazer contagem, ter números, ter dados. A minha mãe, ela sempre controlou... A minha mãe é muito organizada, né? Demais. Extremamente organizada. Só que tudo no papel. Tudo assim, ó, entrou R$1, saiu 50 centavos. Tudo. Então, assim, uma loja daquele tamanho, uma loja gigante. Estoque... Não uma, gente, duas. Duas, né? 2 lojas muito Duas grandes. lojas. E assim, quanto a gente tem de estoque? Não sei. É o que tem aqui, né? Quantos clientes a gente tem? Não sei. Tem esse, tem fulano. Mas o número real não tinha. Nunca teve. Assim, clareza ali para poder tomar a decisão. Isso. Tinha números, sim, né, de faturamento, tinha número de entrada, de saída, mas assim, para saber de fato. E a Dona Cláudia tinha um tanto de agenda. Nossa. Foi, Cláudia, eu preciso pelo menos dos faturamentos. Dona Cláudia tinha lá agenda 2020, 2019, 2018, 2017, tudo anotado. Peguei essas agendas, pelo menos para ter um histórico de faturamento, levar a Adriele, planilhar aquilo ali para ter dados, para falar, não, qual direcionamento, qual plano estratégico nós vamos trazer, como que a gente vai organizar, reestruturar. Foi muito bacana. E eu lembro, na época, a gente vem de uma família de comerciantes, né? A família toda do meu pai, todos os irmãos do meu pai têm comércio. Meu pai eles são 14 irmãos. Acho que ali 10 são comerciantes. Então, uma irmã dele, que foi a pioneira de abrir lojas, ela já tinha, recentemente ela tinha colocado sistema na loja dela. Então, aí a gente já pegou o gancho de tudo, né? Ó, pai, ela já colocou, então vamos colocar, é nossa hora, a gente tem que, né, atualizar pro mercado. E foi aí, né, que a gente já fez tudo de uma vez também. A gente já chegou, né, Adriele? A Adriele já chegou. Primeiro a gente teve que conquistar o Gil. Conquistou. Conquistamos o Gil. Provamos ali que as coisas né, eram possíveis, que poderia dar certo, né, Rafa? E aí as coisas foi fluindo. Ele foi muito aberto também. Que isso. Acho que é porque, assim, eu já tava lá também, né? Já via que eu tava me esforçando, eu já tava ali, não tinha acabado de chegar ali. Eu fazia o que tinha que fazer. E acho que ele viu que a gente queria isso para melhorar, né? E assumir também. E assumir responsabilidade. E colocar para eles, né? Um ponto que eu vejo e que muitos empresários, muitas empresas passam por isso nesse processo de sucessão, de entregar uma empresa ali para os filhos e tudo mais.
é que, tipo assim, será que essa pessoa realmente está comprometida? Será que não está? Porque isso é uma dor muito grande no mercado. Então, eu trouxe muito isso, né? A Rafaela, ela estava ali, ela estava comprometida com o negócio. Ela trabalhava, ela chegava na hora certa, saía depois, se esforçava, dedicava, era horário de almoço, e tira foto, e vamos inovar, e vamos fazer isso, e vamos contar, e vamos desenvolver pessoas, vamos buscando conhecimento, fazendo curso. Então, assim, a minha percepção, Rafaela, olhando de fora, é que realmente os seus pais viram que você estava preparada para aquilo ali. Se eles não tivessem essa percepção de que você estava preparada para poder assumir a gestão das lojas Arco-Íris, eles não teriam passado bastão, né? Da forma como eles fizeram para você ali em relação à loja de Canápolis. Porque ainda tem mais, gente. E a gente pegou bem firme, né, nisso. O meu irmão também ajudou bastante, nossa, ele com o sistema. E não, vamos implantar, vamos começar pela Arco-Íris. Aí ele veio para Arco-Íris para ajudar a implantar. E a gente falou, não, vamos pôr para rodar na Arco-Íris, que ela é menor. Que quando ela rodar, aí a gente já pega ali o que foi difícil, o que foi mais fácil, qual o melhor jeito de fazer, porque pensa, colocar tudo novo. Muita mercadoria. Então aí a gente foi para menor, para saber a melhor forma de fazer, para depois levar para a explosão. Loja explosão. Eu lembro que na época, tem até uma coisa que eu falo, quando a gente pensa, muitas pessoas pensam para empreender, para ter mais liberdade, né? Empreender, eu vou ter mais liberdade, tal. Hoje, eu tenho mais liberdade do que naquela época. Óbvio. Mas naquela época, eu dava o meu sangue. E tem que trabalhar muito. Não tem que soltar a rédea, não. Tem que arrochar mesmo. Eu lembro que eu saía da loja 9 horas da noite. Era final de semana, era sábado, era domingo. Era esgotamento mesmo. Era sentar no chão, contar peça por peça, conferir, fazer coisa que entrar pro jogo mesmo para fazer. No começo a gente não pode se dar esse luxo. O que poucas pessoas estão dispostas a fazer, né, Rafaela? Às vezes a pessoa fala, nossa, olha lá, que sorte a dela, tá pegando a empresa dos pais e tal, que fácil, gente. Não é. Literalmente não é. Então teve essa fase, né, Rafaela? Teve. Ixi, e foi um período bem longo. Porque as pessoas acham muitas vezes que é assim, é um estralar de dedo. Porque pro fulano foi mais fácil. Porque não, peraí, já tinha o nome. Mas e aí, como que foi, né? Porque teve reforma, teve contágio, teve implantação de sistema, teve formação de time, né? Qualificação de time. A gente fez assim, literalmente no gráficozinho da Arco-Íris, né, Rafaela? Gigantemente. E ainda depois teve mais um desafio, né, Rafaela? Que não parou por aí. Não. 2021, pós-pandemia, né? Na pandemia ainda, né? Inclusive, na pandemia, a gente cresceu muito. A Arco-Íris, a explosão, as duas lojas cresceram muito. A gente soube adaptar bem naquela época, né? Soube usar ali a rede social, a gente foi pra cima mesmo. E foi muito bom. Eu lembro que foi um crescimento gigantesco que as lojas teve. Era recorde, gente, eu adorava. Tudo era recorde. Recorde de faturamento, recorde de lucro. Nossa, que coisa mais maravilhosa. Foi uma loucura mesmo. E aí foi quando eu estudava aqui em Tumbiara ainda, né? E aí eu vivia bastante aqui. E eu falei, gente, quero abrir agora uma loja. Quero expandir esse negócio. Aqui não queria comércio, aqui não queria loja. Quero expandir esse negócio. E eu lembro que na época a gente foi em Centralina. Eu queria abrir uma loja em Centralina, uma cidade vizinha aqui, né? A gente foi, eu, minha mãe e a Adriele, lá olhar a ponta, olhar a cidade. Aí a gente foi, olhou. Aí eu falei, não sei, parece que não gostei muito, né? Adriana, você já vai abrir uma loja em outra cidade? Abre em Tumbiara logo, já tá lá mesmo, né? Eu pensei, já que é pra avançar, bora avançar, né? E aí, olha, eu fico pensando, gente, naquela época eu achava que eu conhecia gente aqui. Gente, eu conhecia quem? Eu conhecia 10 pessoas, eu não conhecia ninguém. Conhecia um menino da faculdade, né? E aí, foi Deus, foi coisa de Deus. A gente veio, né? E foi Deus mesmo, porque
A gente veio para olhar, não achou ponto legal e coincidentemente viu um homem reformando uma loja. A gente falou, nossa, tá para alugar? Ele, não tá para alugar essa não, eu vou passar para cá, mas vou desocupar a minha. Aí nós falamos, onde é a sua? Vamos lá olhar, né? E meu pai, eu falo que a minha coragem veio dele, porque ele é assim, ele quer uma coisa, se ele falar que quer, ele resolve agora. Vamos, e ele faz de tudo para resolver. E ele é muito despachado. E ele veio junto e já olhou, não, dá certo, e a gente faz assim, isso aqui. Meu pai e minha mãe minha mãe tem um pouco mais de medo, mas meu pai é corajoso, e ele viu que eu estava disposta. Então, bora lá. Vamos fazer, né? E foi. Rafaela, nessa 2021. vinda, porque aí uma loja em Canápolis, né, vamos falar assim, que estava ali sobre mais na sua gestão, a loja de Canápolis, abrindo uma loja em Itumbiara, pandemia, um território novo, pessoas novas. O que se passou? Além da coragem. Como que eu vou fazer isso, né? Como que as pessoas ninguém me conhecia. Como que eu vou chegar num lugar... em Canápolis, todo mundo conhece a gente aqui. Ninguém conhece. Como que eu vou... Como daqui eu sou mais um. Aqui eu sou mais um. Então, como que eu vou... Qual vai ser o meu diferencial? O que vai fazer as pessoas comprar aqui? Como que elas vão me conhecer? Tudo isso, né? Como? Mas, com a sua ajuda, né? Primeiramente, você me ajudou demais. Você vai fazer isso aqui, você vai ter que convidar tais pessoas, essas pessoas são influentes na cidade, entra em contato, conversa. E foi muita divulgação no começo, né? Demais. A gente fez muita divulgação. E foi de porta em porta mesmo. Eu lembro que eu pegava o carro, eu ia de porta em porta nos endereços, procurava, conversava no WhatsApp, no Instagram, com as mulheres, onde você mora, me passa o endereço que eu queria ir te apresentar a minha loja, e eu ia. Pegava, nem sabia os endereços, eu falava, gente, em Canápolis é tão fácil, aí chegar na casa de alguém que é tão difícil. Mas a gente ia, eu lembro que eu pegava, eu uma funcionária, ia de porta em porta, entregando as coisas, convidando, os vizinhos de loja. Relacionamento. Foi isso, para iniciar. Gente, e isso é tão sério, porque assim, às vezes as pessoas ficam com essa vontade, né, de mudar, de expandir, de ter um novo negócio, ou às vezes expandir o seu negócio, que foi o seu caso, e fica com medo. Claro que o medo tem que ter, ele é um fator, um termômetro, né? Se a gente não tivesse o medo também, às vezes a gente saía aí fazendo coisas que não deveria. Então, o medo, ele tem que existir, mas a gente tem que saber controlar ele. Não é ele nos controlar, muito pelo contrário. E o ponto-chave, quando a gente vai abrir um negócio em um outro lugar, é expandir território, é relacionamento. E foi uma das coisas que eu mais trouxe, né, Rafaela? Rafaela, relacionamento. Então, as pessoas que eu conheço, você vai passar a conhecer, os lugares que você frequentar, aonde você for, você vai parar da sua loja. E o quão desafiador, porque às vezes o lugar que você frequentava não era lugares também que tinha o mesmo público. O que era o seu público? As mamães. Opa, mas peraí, qual o ambiente então que eu tenho que estar para que realmente eu possa atingir o público que eu quero atingir? Beach Tennis foi ótimo, né, Rafaela? Não, foi tudo. E aí, olha uma coisa que eu mudei muito, né, quando eu vim. Como eu sempre vivi em Canápolis, né, eu falo como mulher, a gente tem as coisas de mulher, né? Tem que fazer sobrancelha, tem que fazer unha, tem que fazer academia. E eu vim pra cá, mas tudo eu fazia lá. Aí tem uma vez que eu falei, não, peraí, a pessoa tem que me conhecer. Então eu trouxe tudo pra cá. Por mais que eu sempre ia pra Canápolis, né, continuava. Isso chama gatilho da reciprocidade. Eu falei, gente, eu tenho que conhecer os clientes, depois automaticamente eu gosto de comprar de quem compra de mim, eu gosto disso, né, também. Mas aí foi isso que eu fui fazendo, né, aí vou comprar maquiagem aqui, vou lá, vou conhecer fulano, apresento minha loja, vou pra academia aqui, comecei, né, beach tênis, e ia nos lugares aqui. Tinha que ir nos eventos. Hoje já é itumbiarense. Hoje já é. Gente, nossa. Então, assim, às vezes eu falo, meu Deus, as pessoas me conhecem. A pessoa me vê, você é do Arco-Íris, né? Sou. Mas, Rafaela, o que você acha que fez com que as pessoas pudessem te conhecer tanto aqui em Itumbiara?
Eu dei minha cara muito à tapa, né? Eu coloquei a cara para jogo. Desde o primeiro momento. A minha cara. A minha loja é a minha cara. Né? A Arco-Íris, ela tem o meu rosto. Ela não tem o rosto de outra pessoa. Isso eu vejo como um diferencial. Porque muitas vezes a gente fala assim, quem tá aí? Quem é a pessoa que é responsável por esse empreendimento, por essa loja? Às vezes a gente nem sabe. E você não, desde o início, você esteve ali, você colocou sua cara a tapa, nas lives de pandemia, inclusive, stories o tempo todo. E mais, a pessoa chegava lá também, via você. Via. Então ela sabia falar, nossa, é você que eu tô vendo ali no Instagram, mas é você também que eu vejo aqui na loja. Né? Então, foi onde as pessoas passaram a te conhecer. A pessoa te conhecia, às vezes você nem conhecia a pessoa. Né? Então, tenho certeza, quantos clientes conhecem a Rafa, mas será que a Rafa, tipo assim, de rosto mesmo, tete a tete, será que conhece? Tem muito cliente, hoje vai na loja, muitos clientes vão, né? Nossa, primeira vez que eu te vejo aqui. Aí eu fico, meu Deus, nossa, porque tem outra loja, tem outros negócios, né? Então, assim, 6 dias na semana para dividir em 3 lojas. Fora o dia que você vai fazer compra, alguma coisa, né? Vocês viram, né, gente? 3 lojas. Não estava bom o suficiente? Não eu abri uma outra loja em outra cidade, em outro estado. Eu vou abrir um outro empreendimento. Como que foi isso, Rafaela? Então, igual eu falo, Arco-Íris eu caí de paraquedas, né? Mas eu sempre tive um gatilho, uma coisa pela moda feminina. Sempre gostei muito. Sempre gostei de compartilhar meus looks. Sempre gostei, desde a loja da minha mãe, né? Quando eu abri aquela outra na Arco-Íris Quinta, eu sempre gostei. E aí, foi disso, de tanto compartilhar com as pessoas no meu perfil. Compartilhava look, compartilhava o que eu tava usando, tudo, né? Aí as pessoas sempre ficavam, nossa, adoro suas roupas. Várias amigas, várias clientes que me acompanhavam, sempre eu fazia divulgação para a loja da minha mãe. Aí falava, não, tem que abrir uma explosão aqui em Tumbiara. A frase foi essa, era né? essa frase. Não, tem que abrir uma loja de explosão em Tumbiara. Tem que abrir uma loja de explosão em Tumbiara. Eu falei, gente, eu gosto tanto, né, e tal. Aí foi onde mais outra oportunidade. Falei, só que eu não abri loja, comecei a vender em casa. Comprei as mercadorias, fiz o lançamento. Falei, não, vai ser online. Vai ser em casa, coloquei lá no apartamento, arrumei tudo bonitinho, né? E aí, depois de uns 5 meses, como o meu negócio não era no online, né? O foco das lojas Arco-Íris não era um negócio só website, online, tinha o ponto físico, que era o foco principal, parece que eu não estava conseguindo conciliar. E não tinha ninguém para me ajudar, né? E como eu tinha que estar nas Arco-Íris, queria ter essa loja, mas só no online ela dependia 100% de mim. Eu falei, vou ter que abrir um espaço físico, porque eu preciso de alguém para eu estar ali divulgando, né? Fazendo esse trabalho. Mas eu tenho um lugar físico para na hora que os clientes forem, elas serem atendidas, para na hora que mandar uma mensagem, ela ser respondida, porque meu WhatsApp tem aqui mais de 300 mensagens. Então eu não ia conseguir dar conta disso, né? Aí foi onde eu fui e falei, não, vou abrir a loja física. Setembro de 2024. Esse ano faz 2 anos. Olha só, meu Deus. Na mesma rua. Isso na mesma rua da Arco-Íris. Para poder facilitar a logística. Achei um ponto, assim, foi a oportunidade de um ponto. Pensa bem, tá custando manter uma loja. Aí a Rafaela fala, não, peraí, eu vou abrir mais uma loja, eu vou fazer gestão de mais uma loja, eu vou formar a equipe em mais uma loja, né? Até porque tem que ter time para conseguir estar ali nos 3 lugares. E não é só 3 lugares, gente, é no Triângulo. Tem que ir lá em Canápolis, tem que voltar, tem que estar aqui em Tumbiara. Então, ainda tem essa logística. Rafaela, muito desafiador. E como você se organiza? Como foi ali, até nesse início, de organizar a sua rotina enquanto empresária, enquanto empreendedora, para conseguir fazer gestão, literalmente fazer gestão de negócio, né? Que eu vejo que esse é o maior exemplo aí de organização de rotina para poder conseguir fazer gestão de 3 negócios. Quando eu fui abrir a loja, meu pai e minha mãe perguntou muito, né? Falou, você vai dar conta? Você vai conseguir? Eu sou muito ativa. Eu não gosto de ficar parada. Eu sempre gosto de estar fazendo alguma coisa, eu gosto de me sentir útil, eu gosto de produzir.
E eu falo, gente, eu tô nova, é agora que eu tenho que construir minhas coisas, enquanto eu tenho disposição. Então, é isso. Minha vida é esse movimento. Então, para conciliar, eu realmente tenho que ter organização. Desorganizado não vai. E eu sou organizada, igual eu falo, eu sou disciplinada, eu falo o que eu vou fazer, eu faço. O que mais me ajudou foi a terapia, me ajudou muito, né? Ter ali um acompanhamento para você poder alinhar seus pensamentos, né? Seus sentimentos, porque tem o humano, tem ali, tem que ser líder, mas também tem que ser filha, tem que ser amiga, tem vida social, tem tudo, né? Vários papéis ali o tempo todo para poder estar exercendo e conseguir equilibrar esses pratinhos realmente é extremamente desafiador. Porque assim, eu não sou empresária, eu sou a Rafaela, eu sou o ser humano Rafaela, né? Então, minha vida não é para ser uma vida de empresária, é para ser eu. Então, a terapia me ajudou muito para poder alinhar tudo. Então, hoje, às vezes até compartilho nas minhas redes sociais bem pouco, mas sobre ter metas e tirar as coisas da cabeça. Tirar as coisas da cabeça foi o que mais me ajudou em tudo. Eu vou começar a semana, o que eu preciso fazer essa semana? O que eu preciso fazer nessa loja? O que eu preciso fazer nessa? E o que eu preciso fazer nessa? Porque tudo é diferente. Por exemplo, em uma loja, eu preciso cuidar da equipe. Na outra, eu preciso cuidar do cliente. É o foco que está em um e é o foco que está em outro. Então, eu sempre divido ali as três. O que eu preciso fazer? E vou e passo tudo para o papel. Nada fica na minha cabeça. Nada. Nada fica só na minha cabeça. Meu bloco de nota está lotado. E aí, é por ordem de prioridade mesmo. Não, foco nessa uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Sempre uma coisa de cada vez. Eu não tento resolver tudo. E é uma dificuldade muito grande para muita gente essa questão de delegar, né? Só que assim, o que eu posso estar delegando? O que é só eu? O que é só eu faço. Mas o que eu posso delegar, nem que seja para depois eu só fazer uma conferência, eu delego. Então, essa questão de estar ali bem alinhado com as equipes, né? Porque a gente tem a equipe, quando a pessoa está sozinha, ela tem que alinhar com ela mesma. Então, primeiro eu alinho comigo, depois eu alinho com a equipe. Que bacana. Isso vai me ajudando muito. Que bacana, Rafaela. E é justamente o que você trouxe. Para muitos empresários, essa organização, essa gestão do tempo é um desafio muito grande. E ainda tem a questão, será que eu confio, será que eu não confio no meu colaborador para que eu possa delegar? E aí é onde o empresário ele se acumula de atividades, que às vezes atividades operacionais, não consegue delegar, não consegue acompanhar e o principal, não consegue estabelecer prioridades para que ele possa realmente focar naquilo que vai trazer resultado para o negócio, entende? Que vai trazer lucro. Então, quando você traz... Eu tiro da minha cabeça, eu organizo, eu estabeleço as minhas prioridades, olhando para cada uma das 3 lojas que eu faço gestão. Então, isso é fantástico, né? Então, se você está onde você está hoje, foi por essa organização, por essa disciplina que você faz. E aí o ponto, é fácil? Não é. Não é fácil, extremamente desafiador, mas possível. 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 Eu acho que o principal, assim, o meu ponto de vista, né? É se conhecer. O autoconhecimento. O autoconhecimento é o primeiro. Só depois que a gente se conhece, você vai saber aonde a corda arrebenta, até onde eu dou conta, o que eu sei, o que eu não sei, o que eu tenho que aprender, o que é meu ponto forte, o que eu sei desenrolar mais rápido. Porque até no desenrolar da semana... essas prioridades do que tem que resolver vai depender muito disso. O que eu tenho facilidade? Por exemplo, eu tenho facilidade de criar conteúdo. Então, em um dia, eu consigo criar 6 conteúdos. Eu posso colocar na minha agenda que eu vou criar 6 conteúdos hoje. Mas se você sabe que você não tem facilidade de criar conteúdo, você vai colocar lá que você vai criar 6 conteúdos hoje? Você não vai criar. Então, só depois que você se conhece... você vai saber o desenrolar da história. O que eu consigo, o que eu não consigo, o que eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda de fora com isso, porque eu não consigo. Né? Igual, eu sou muito boa. Criar conteúdo é comigo mesmo. Eu faço super criativo, mas, gente, não fala em sistema comigo, não. Nossa, não me fala, Flora, no relatório. Falou em relatório. Gente, você me dá vontade de
sumir, dá vontade de evaporar. Então, assim, aí às vezes o meu irmão me ajuda, meu irmão já ama isso. Ama. Ele fica lá no computador, lá, mexe, destrincha tudo. Aí às vezes eu falo, João Luiz, poxa, vai lá, eu preciso ver isso, você me ajuda? Vê lá. Aí ele vê e me passa. Aí eu falo, não, então tá, agora eu sei tomar decisão aqui. Mas é isso, né? É saber também, né, saber. o seu ponto forte e usar a favor. Usar porque a favor. muitas vezes a pessoa que fica querendo ali nadar contra a correnteza. Hoje mesmo eu falei isso com uma cliente. Falei, ela falou pra mim que ia fazer um curso de marketing. Ela tá também dentro do programa. Ela tá fazendo a gestão, né, de 3 empresas também. Eu falei, calma, respira. E ela ainda atende, ela é a profissional que atende, que tem que estar ali no tete a tete. Eu falei, não adianta você querer fazer tudo. Você tem que saber aonde você é boa e aonde você gera valor pro seu negócio. Se você gera valor pro seu negócio, é no marketing, é na comunicação com o seu cliente, é lá que você tem que estar. As outras coisas podem ser delegáveis? Então, beleza, vamos delegar. Porque senão a gente fica gastando muita energia em coisas que traz pouco retorno. E aí, nesse que traz pouco retorno, a empresa não vai chegar no resultado que ela almeja. Então, a energia do dono tem que estar onde realmente vai aproximar o resultado da empresa. Então, prioridade para mim é aquilo que aproxima de resultado, entende? E é o que você tem feito. Você achou o seu ponto forte. Para mim, produzir conteúdo, tá no marketing, tá na comunicação das minhas empresas, é o que faz diferença. E você, estando ali, você sabe que aquilo ali vai trazer retorno. E aí o restante você delega, né? Quando eu vejo lá, vou dar supervisão de consultoria, tá lá a Flora, da consultoria financeira com as lojas Arco-Íris, tá lá, faltando relatório da Rafaela. Sempre falta. Sempre falta, gente. Que péssimo. Mas tá bom, mas tá indo, vai organizando. O importante é que às vezes tá faltando relatório, mas depois vai lá, organiza aquele relatório, né? Para que consiga analisar. E até o ponto também, né? De você ter os números muito claros ali para você tomar decisão. Porque as compras vai influenciar total ali naquilo que você vai produzir, naquilo que você vai comunicar pro seu cliente, de modo geral. Total. E nessa questão de, por exemplo, se conhecer, por exemplo, esses relatórios, a segunda que eu tiro, pelo menos, para ver um pouco disso. Porque, assim, segunda é o meu telefone no sábado e domingo para. Mas aí na segunda começa. Fornecedor, fábrica, empresa, isso, aquilo. Aí na segunda eu vou ficar no telefone mesmo, eu já fico lá quietinha, lá no escritório. Não vou para a linha de frente, não vou. E fico lá mais por conta. Porque é o dia que tá começando a semana, então deixa eu fazer o mais difícil primeiro, que depois eu elimino. Já acabo com isso. Já faço, já mando o que tiver de mandar e depois eu vou fazer as outras coisas. Rafaela, e você falou para mim de autoconhecimento. Eu sei que é uma dor para muitos dos empresários e dentro de tudo aquilo que você fala, também para eu acompanhar de perto, eu sei o quanto o autoconhecimento te potencializou. Só para você deixar assim, Adriele, eu vou deixar uma dica aqui diante de toda essa minha jornada com essas empresas, né? Falar que a sua história realmente é uma história inspiradora e eu sou muito orgulhosa da sua jornada, da sua coragem, da sua dedicação. E, inclusive, você precisa contar mais isso para o mundo. As pessoas precisam saber. Às vezes a gente diminui as nossas conquistas, né, Rafaela? As nossas coragens. Mas as pessoas precisam saber das decisões que você toma. Eu falo da sua jornada de modo geral, que eu tenho certeza que, assim como tem várias pessoas nos ouvindo, nos assistindo, vai estar inspirando essas pessoas. E você realmente mergulhou no autoconhecimento e hoje, tudo que você está vivendo, eu tenho certeza que é fruto disso. Então, se você tiver que deixar algo para os empresários que estão nos ouvindo, para os empreendedores, para aquelas pessoas que querem fazer diferente, que querem ter os seus próprios negócios, o que você falaria? Pergunta difícil, né? Mas é olhar para dentro mesmo. Olha para dentro. Tem uma frase que fala assim, você quer se conhecer, você tem que cavar. Cava na dor, em tudo ali, o que você sente, qual que é a sua reação quando acontece isso, qual que é a sua reação quando acontece aquilo. Olhar mesmo para dentro. Em tudo.
E eu acho que tem que acreditar em alguma coisa. Eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus está comigo. Nós estamos colados. Então, o autoconhecimento ele só é ainda mais profundo quando você acredita nisso. Você acredita em alguma coisa. Eu acredito que Deus está comigo. Eu acredito que, inclusive, eu tive minha identidade através dele. Que ele me mostrou quem eu sou. Para que eu vim lá? Eu acho que é isso, né? E fazer as coisas. Você só sabe do que você gosta, do que você é capaz se você fizer. Então, nos mínimos detalhes, eu gosto de fazer comida ou eu não gosto? Faz, experimenta. O que você sente fazendo aquilo? Eu gosto de jogar beach tennis. O que eu sinto? Eu gosto de sentar, de tomar um café com as minhas amigas. Tudo é teste. Tudo você tem que tentar. Eu tentei tudo. Eu tento tudo. Todo dia eu falo. Tem dia que eu tento uma rotina noturna. Tem dia que eu tenho uma rotina de acordar muito cedo, para treinar muito cedo. Tem vezes que eu vou... Não, agora a rotina tá focada mais à noite. Tudo eu vou tentando. Tudo eu vou tentando para ver o que eu tô sentindo. E aí eu vou me descobrindo. E a jornada de autoconhecimento, ela é eterna. Cada dia você descobre uma coisa nova. Cada dia. Eu não sou a mesma de ontem. E não vou ser a mesma de amanhã. Então, tá sempre atenta a você. Não é questão de egoísmo. Porque às vezes, tem vezes que eu fico, nossa, será que eu tô sendo egoísta? Mas não sou, porque quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo, mais eu posso contribuir. Olha que bacana. E eu acredito muito, Rafaela, que cada empresário que ele tem uma mentalidade do poder que ele tem, né? Quando ele tem a mente transformada, o quanto ele pode impactar vidas. E eu acredito muito que por trás de uma empresa de sucesso, por trás de uma empresa que está ali fomentando várias famílias, né? A responsabilidade de você ter ali várias pessoas, colaboradores, que são várias famílias envolvidas, existe um CPF. E esse CPF ele tem que estar forte. Sim. Se esse CPF não estiver forte, eu falo que não tem negócio forte com o CPF fraco, né? É uma junção. É até clichê, mas é a pura realidade. Então não adianta a gente falar assim, nossa, essa empresa, olha só a empresa está acontecendo. Como que tá aquela pessoa que está por trás? Como que tá aquele empresário? Como que ele está vivendo? Como que tá os outros papéis da vida dele? Porque são vários papéis ali que precisam ser equilibrados ao mesmo tempo, né? Vários. Que bacana, Rafaela. E para chegar nesse ponto também, porque nunca foi assim. Eu nunca tive essa disposição de olhar para mim. Eu tive que passar por um momento muito difícil. Porque, assim, às vezes as pessoas pensam, não foi sempre assim. Eu passei por um momento que foi aí que foi a virada de chave, porque eu passei por um momento que eu não sabia quem eu era. Eu tava no automático, me doando muito, mas aquele fazer que eu só fazia muito racional. E aí, sobrepeso, vai tudo, né? Tudo que, não sei, para onde o vento me levar, eu vou, né? E aí eu passei por um momento com uma falta de identidade muito grande. Olha só. Que aí eu falei, agora eu não sei o que eu gosto, não sei o que eu gosto, não sei nem o que eu gosto de ouvir. Eu lembro que eu falava, não sei nem o que eu gosto de ouvir. E foi por causa desse momento que eu me descobri desse jeito. Então nunca é tarde, que às vezes alguém tá escutando isso aí e fala, nossa, eu tô perdida. Mas quando você tá perdido mesmo que você se acha. Né? Que bacana, Rafaela. Rafaela, uma frase que você deixaria aqui para quem está nos ouvindo. Vou deixar com gostinho de quero mais para a gente ter esse segundo episódio aqui, viu? Com a dona Rafaela. Uma frase. Uma frase, uma palavra. Algumas palavras que faz muita diferença na minha vida. É disciplina, constância. Aprendi com a Adriele. E, gente, tem uma época que eu fiquei chata, que eu só falava isso pros outros. Constância. Mas foi o que me trouxe aqui. Nunca, em 2021, eu imaginei que hoje estaria do jeito que tá. Eu imaginava que o arco-íris estivesse como tá. Eu sonhei com o crescimento dela, tive um crescimento recentemente. Então, é continuar. Ter constância na direção certa. Fazer, gente. Tem que fazer. Não dá, não vai cair do céu. As coisas não vai vir assim. Eu falo, entrega muito para Deus e faz sua parte. Faz sua parte.
faz o bem, não queira pisar em ninguém, não arrastar tapete de ninguém, cada um tem seu espaço, cada um tem seu lugar, né? Todo mundo tem seu lugar. Então, só vai. Rafaela, muito obrigada, gente, ó, de minha aluna, minha amiga, parceira, cliente, agora aqui empresária de sucesso, viu, gente? Que essa mulher, ela é danada, daqui um dia ela arrumou... Eu não sei onde eu vou chegar não, gente, ó, eu só vou. Que um dia ela arrumou outro negócio aí, viu? Rafaela, muito obrigada pela sua participação aqui no Avanço Podcast. Foi uma honra. Tenho certeza que a sua jornada, a sua história vai inspirar inúmeras outras pessoas. E ó, lembre-se muito disso. Você é uma pessoa muito iluminada e que a sua história chegue e transforme, inspire outros empreendedores, outros empresários também, mundo afora, tá? Obrigada. Todo sucesso do mundo. Obrigada. Pessoal, muito obrigada. Agradeço aí a todos vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Mais uma história inspiradora aqui no nosso podcast. O podcast que traz histórias reais para poder inspirar você aí também no seu negócio. Até mais! E agora eu vou terminar de comer o meu sushi. Tchau, tchau! Tchau.